Olá pessoal, aqui é Luciano Anselmo falando, certo? E agora a gente vai falar sobre essa lei aqui, 14.456 de 2022. Ela no seu capítulo 2, artigo 4º, ela vem falando sobre a questão de duas leis. Um decreto-lei, certo? Olha para cá, certo? Lei Ordinária Municipal 714.456 de 22 de março de 2022. No seu capítulo 2, artigo 4º, aí vem isso aqui, ó. Com suporte legal no Decreto-Lei 3.365 de 41 e na Lei 4.132 de 41, e legislação aplicável nas seguintes hipóteses, tá ok? E aí, para a gente ter essa referência, a gente vai pesquisar aqui no Google, e aí a gente vai para a primeira lei, o Decreto-Lei 3.365, site do Planalto, certo, gente? E aí, vamos lá. Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta: disposições preliminares. Artigo 1º. A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei em todo o território nacional. Artigo 2º. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Parágrafo 1º. A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Tá vendo aqui? E aí, parágrafo 2º. Os bens de domínio do Estado, dos municípios, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União e dos municípios dos Estados, mas em qualquer caso, ao ato deverá proceder a autorização legislativa. Todos esses que estão grifados, traçados no meio, é porque foi revogado. Aí eu só vou ler. Parágrafo 3º. É vedada a desapropriação pelos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do governo federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização por decreto do Presidente da República. Aí a gente vai passando, todas as que estão tracejadas a gente já não lê. Artigo 3º. Podem promover a desapropriação mediante autorização expressa constante de lei ou contrato, certo? Inciso 1º. Os concessionários, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Inciso 2º. As entidades públicas, redação dada pela Lei 14.273 de 2021. Inciso 3º. As entidades que exerçam funções delegadas do poder público e pela Lei número 14.273 de 2021. Inciso 4. As autorizatárias para exploração de ferrovias como atividade econômica, certo? Também incluído pela Lei 14.273. Ok? Isso aqui, um breve resumo, a gente vê que as empresas ligadas, por exemplo, o consórcio, certo? O EP, consórcio do Anima e todo o negócio que refere-se ao programa de Geopessoa Sustentável. Desculpa, vamos continuar. Artigo 4º. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina e as zonas que se valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. Certo? É aquela velha história. A prefeitura pode desapropriar a gente para vender. Parágrafo único. Quando a desapropriação destinar-se à execução de planos de urbanização, de renovação urbana, de parcelamento ou reparcelamento do solo, a receita decorrente da revenda ou da exploração imobiliária dos imóveis produzidos poderá compor a remuneração do agente executor. Artigo 5º. Consideram-se casos de utilidade pública: a linha A, a segurança nacional; a linha B, a defesa do Estado; a linha C, o socorro público em caso de calamidade; a linha D, a salubridade pública; a linha E, a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência; a linha F, o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica; a linha G, a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais; a linha H, a exploração ou a conservação dos serviços públicos; a linha I,
a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos, a execução de planos de urbanização, o parcelamento do solo, com ou sem edificação para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética, a construção ou ampliação de distritos industriais. A linha J, o funcionamento dos meios de transporte coletivo. A linha K, a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a mantê-los, a realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos, e ainda a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza. A linha L, a preservação e conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artístico. A linha M, a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios. A linha N, a criação de estádios, aeródromos ou campos de pousos para aeronaves. A linha O, a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária. A linha P, os demais casos previstos por leis especiais. Parágrafo 1º. A construção ou ampliação de distritos industriais de que trata a linha I do caput deste artigo inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou alocação dos respectivos lotes às empresas previamente qualificadas. Parágrafo 2º. A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação de distritos industriais depende de aprovação prévia e expressa pelo poder público competente do respectivo projeto de implantação. Parágrafo 3º. Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular, destinado a classes de menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão. Parágrafo 3º é muito importante, viu, gente? Parágrafo 4º. Os bens desapropriados para fins de utilidade pública e os direitos decorrentes da respectiva emissão na posse poderão ser alienados a terceiros, locados, cedidos, arrendados ou outorgados em regimes de concessão de direito real de uso, de concessão comum ou de parceria público-privada e ainda transferidos como reutilização de fundos de investimento ou sociedade de propósitos específicos. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no parágrafo 4º deste artigo nos casos de desapropriação para fins de execução de planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, desde que sejam asseguradas a destinação prévia no referido plano. Artigo 6º. A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, governador, interventor ou prefeito. Artigo 7º. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. Aquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe a indenização por perdas e danos sem prejuízo da ação penal. Artigo 8º. O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo neste caso o Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Artigo 9º. Ao Poder Judiciário é vedado no processo de desapropriação decidir se verifica ou não os casos de utilidade pública. Artigo 10º. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos, contados da data de expedição do respectivo decreto e fim dos quais este caducará. Neste caso, somente decorrido um ano poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Parágrafo único. Extingue-se em 5 anos o direito de propuração que visa a indenização por restrições decorrentes do atos do poder público. Artigo 10º, a linha A. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe a oferta de indenização. Parágrafo 1º. A notificação de que trata o caput deste artigo conterá: Inciso 1, cópia do ato de declaração de utilidade pública. Inciso 2, planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Inciso 3, valor da oferta. Inciso 4, informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias e de que o silêncio será considerado rejeição. Parágrafo 2º. Aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado acordo, qual será título hábil para transcrição no registro de imóveis. Parágrafo 3º. Rejeitada a oferta, ao transcorrer do prazo sem manifestação, o poder público poderá, na forma dos artigos 11 e seguintes, decreto-lei. Artigo 10º, linha B. A opção pela mediação ou pela via arbitral ou particular indicará um dos órgãos ou instituições especializadas em mediação ou arbitragem previamente cadastrado pelo órgão responsável pela desapropriação. Parágrafo 1º. A mediação será
seguinte às normas da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, e subsidiariamente os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Parágrafo 2º. Poderá ser eleita a Câmara de Mediação criada pelo Poder Público nos termos do artigo 32 da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Artigo 4º. A arbitragem seguirá as normas da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, e subsidiariamente os regulamentos do órgão ou instituições responsáveis. Do processo judicial. Artigo 11. A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver, sendo outro o autor, no foro da situação dos bens. Artigo 12. Somente os juízes que tiverem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação. Artigo 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta de preço e será instruída com um exemplar do contrato ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação ou cópia autenticada dos mesmos e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a 2 contos de réis, dispensa-se os autos suplementares. Lembrando, gente, isso aqui é uma proposta de lei no tempo do dinheiro anteriormente. Hoje em dia a gente tem que utilizar os UFIs, a Unidade Fiscal de Referência, tá? Aí vamos lá. Artigo 14. Ao despachar inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível técnico, para proceder à avaliação dos bens. Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito. Artigo 15. Se o expropriante alegar urgência de depositar quantia arbitrária de conformidade com o artigo 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens. Parágrafo 1º. A emissão de provisória poderá ser feita independente da citação do réu, mediante o depósito. A linha A. Do preço oferecido, se este for superior a 20 vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito a imposto predial. A linha B. Da quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido. A linha C. Do valor cadastral do imóvel para fins de lançamento do imposto territorial urbano ou rural, caso o referido tenha sido atualizado do ano fiscal imediatamente anterior. A linha D. Não tendo havido atualização a que se refere o inciso C, o juiz fixará, independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. Parágrafo 2º. A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias. Parágrafo 3º. Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior, não será concedida a emissão provisória. Parágrafo 4º. A emissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. Lembrando, esses tracejados é porque passou a validade. Eita, estava no 15. Artigo 15, a linha A. No caso de emissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressa em termos reais, incidirão juros compensatórios de até 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada a contar da emissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. Parágrafo 1º. Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Parágrafo 2º. Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possui graus de utilização de terra e de eficiência na exploração iguais a zero. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo aplicam-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim as ações que visam a indenização por restrições decorrentes de atos do poder público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo juros sobre o valor fixado na sentença. Artigo 15b. Nas ações a que se refere o artigo 15A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização, fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos às razões de até 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício
seguinte àquele que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 10º da Constituição Federal. Certo? Artigo 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens, a do marido dispensa da mulher, a de um sócio ou administrador, a dos demais, quando o bem pertencer a uma sociedade, a do administrador, da coisa do caso de condomínio, exceto o de edifício de apartamento constituindo cada um propriedade autônoma, a dos demais condôminos e a dos inventariantes, e se não houver, a do cônjuge, herdeiro ou legatário detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio. Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independente de nova diligência ou despacho. Artigo 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicílio da residência do réu, a citação far-se-á precatória, se o mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz. Artigo 18. A citação far-se-á por edital, ou citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou ainda no estrangeiro, o que 2 oficiais do juízo certificarão. Artigo 19. Feita a citação, a causa seguirá com rito ordinário. Artigo 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Artigo 21. A instância não se interrompe no caso de falecimento do réu ou perda da sua capacidade civil. O juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará o curador alide até que se lhe habilite o interessado. Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade, a investidura do curador, a lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz. Artigo 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz homologará por sentença no despacho saneador. Artigo 23. Fim do prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até 5 dias, pelo menos antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização, as enumeradas no artigo 27. Ser-lhe-ão abonadas como custas as despesas com certidões e a arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo. Parágrafo 2º. Antes de proferir o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo especial para a apresentação do laudo. Artigo 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá a sentença fixando o preço da indenização. Parágrafo único. Se não julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará dentro de 10 dias, a fim de publicar a sentença. Artigo 25. O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas. Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módica para desmonte e transporte de maquinismos instalados em funcionamento. Artigo 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado. Parágrafo 1º. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação, as úteis quando feitas com autorização do expropriante. Parágrafo 2º. O decorrer do prazo superior a 1 ano, a partir da avaliação, o juiz ou o tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado trimestral pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Artigo 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram seu convencimento e deverá atender especialmente a estimação dos bens para efeitos fiscais, a preço de aquisição, interesse que deles aufere o proprietário, a sua situação, estado de conservação e segurança, ao valor venal das mesmas espécie nos últimos 5 anos e a valorização ou depreciação da área remanescente pertencente ao réu. Parágrafo 1º. A sentença que fixar o valor da indenização, quando for este superior ao preço oferecido, condenará o expropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre o meio e 5% do valor da diferença observado no disposto do parágrafo 1º do artigo 20 do Código de Processo Civil.
Essa parte tracejada já não vale. Artigo 2º. Parágrafo 2º, desculpa. A transmissão da propriedade decorrente de desapropriação amigável judicial não ficará sujeita ao imposto de lucro imobiliário. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo se aplica. Inciso 1. Ao procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo de desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária. Inciso 2º. As ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, que é o nosso caso. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo 1º será atualizado a partir de maio de 2000, no dia 1º de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do respectivo período. Artigo 28. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado e com ambos os efeitos quando for pelo expropriante. Parágrafo 1º. O juiz que condenar a fazenda pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeito ao duplo grau de jurisdição. Parágrafo 2º. Nas causas de valor igual ou inferior a 2 contos de réis, observar-se-á o disposto no artigo 839 do Código de Processo Civil. Lembrando que isso aqui pode ser mudado. Esse valor de 2 contos de réis é de acordo com o FIR, tá? Que no caso seria o atual. Artigo 29. Efetuado o pagamento da consignação, expediciaram em favor do expropriante mandado de missão de posse, valendo a sentença como título hábil para transcrição no registro de imóveis. Artigo 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido, em caso de contrário, pelo vencido ou em proporção na forma da lei. Disposições finais. Artigo 31. Ficam subrogados no preço qualquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado. Artigo 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro. Parágrafo 1º. As dívidas fiscais serão reduzidas dos valores depositados quando escritas e ajuizadas. Parágrafo 2º. Inclui-se nas disposições previstas no parágrafo 1º as multas decorrentes de inadimplência e de obrigações fiscais. Parágrafo 3º. A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação própria. Artigo 33. O depósito do preço fixado por sentença à disposição do juiz da causa é considerado o pagamento prévio da indenização. Parágrafo 1º. O depósito far-se-á no Banco do Brasil, onde estes tiver agência em estabelecimento bancário acreditado a critério do juiz. Parágrafo 2º. O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado do fixado pela sentença, poderá levantar 80% do depósito feito para fim previsto neste e no artigo 15, observado o processo estabelecido. Artigo 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais com prazo de 10 dias para conhecimento de terceiros. Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados ação própria para disputá-los. Artigo 34-A. Se houver concordância, reduzirá a termo do expropriado a decisão concessiva da emissão provisória na posse, implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% do depósito do que trata o artigo 33 desse decreto. Parágrafo 3º. Do valor a ser levantado pelo expropriado devem ser deduzidos os valores expostos no parágrafo 1º e 2º do artigo 32 deste decreto-lei, bem como o critério do juiz, aqueles tidos como necessário para a custeio das despesas processuais. Parágrafo 4º. Após a apresentação da contestação pelo expropriado, se não houver oposição expressa com relação à validade do decreto desapropriatório, deverá determinar a imediata transferência da propriedade do imóvel para o expropriante, independente de anuência expressa do expropriado, e prosseguirá o processo somente para resolução das questões litigiosas. Artigo 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não poderão ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Artigo 36. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria de terrenos não edificados, vizinhos a obras e necessários para sua realização. O expropriante prestará caução quando exigida. Artigo 37.
aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas, terá direito a reclamar perdas e danos pelo expropriante. Artigo 38. O réu responderá perante terceiros e por ação própria pela omissão ou sonegação de qualquer informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização. Artigo 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses e não se interrompe pela superveniência destas. Artigo 40. O expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei. Artigo 41. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo depois de sua vigência outros termos e atos, além dos por ela admitidos, nem o seu processamento por forma diversa da que por ela é regulada. Artigo 42. No que esta lei for omissa, aplica-se o Código de Processo Civil. Artigo 43. Esta lei entrará em vigor no dia 10. Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada no Distrito Federal e 30 dias nos estados e territórios do Acre, revogadas as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 21 de junho de 1941. 70º aniversário da Independência e 53 da República. Getúlio Vargas, Francisco Campos. Este texto não substitui publicado no Diário Oficial de 18/7 de 1941. Bom, gente, esse é o Decreto-Lei 3.365.